Bom dia, pessoal. Então vou iniciar aqui uma das primeiras aulas de física. Aqui eu vou entrar na plataforma, né? A Classroom, que vocês vão ter acesso nesses tempos de pandemia. Então nós vamos trabalhar por essa plataforma. Vou entrar na turma 1004. Essa aula vai ser uma aula genérica. Ela é uma aula de introdução de física. Então vai servir para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Vai servir para as três turmas, do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Vai servir para as três. Então eu vou entrar aqui na plataforma, atividades. Então aqui vai ter em física. Vou colocar aqui em física. Aqui, ó. Unidades de medida. Então a gente vai trabalhar essas unidades de medida aqui. Então nós vamos trabalhar as unidades de medidas. Qual é a unidade de medida de um sapato? Por que o metro tem 1 metro? Por que o quilo tem 1 quilo? Então, as unidades de medidas elas são classificadas para universalizar isso aí. Então, por exemplo, como eu fiz na sala de aula, vocês lembram que eu fiz a pergunta: qual é a unidade de medida dos sapatos? Aí, o que aconteceu? O rei Eduardo da Inglaterra, ele padronizou a numeração dos sapatos com grãos de cevadas. Ele colocou em linha reta os grãos de cevada para medir. Ele fez um decreto para medir os pés, porque quem era rei era fácil. Ele chegava, ele tinha lá o sapateiro que ia lá medir os pés dele. Mas quem era um guarda, um nobre que não tinha tanto dinheiro, precisava fazer o pé e não tinha aquilo para o sapateiro ir lá. Então eles enfileiravam os grãos de cevada para conferir o número dos pés da pessoa. E com isso ele padronizou o que a gente criou uma unidade de medida, que por incrível que pareça, até hoje no Brasil nós medimos isso aqui, ó. Isso aqui é o grão de cevada, esses são os grãos de cevada, e eles são medidos com os pés. Aqui tem uma tabelinha de conversão, né? 1 centímetro, 34 na Europa, a conversão dessas medidas para... Então quando você fala assim, igual no meu caso, eu calço 42, eu calço 42 grãos de cevada. Porque se você pegar uma régua como essa daqui, ela tem 30 centímetros. Pô, ninguém calça isso tudo aqui, né? 30 centímetros. Então teve que se calcular isso. Outras maneiras de calcular quando a gente não tinha essa unidade de medida era a polegada, né? Que era o polegar, né? O palmo, que até hoje a gente usa quando não tem nada para marcar. Os pés, né? Você vai medindo pelos pés. Passo, braçada. Então são maneiras de você medir que não são oficiais, mas que já serviram para fazer esses cálculos. Com o avanço da ciência, né, e a universalização das coisas, tiveram que criar as unidades de medida. Uma das que criaram foi o 1 metro. Então cortaram-se uma barra de platina, determinou esse tamanho aqui é 1 metro. Cortou-se, determinou isso aqui é 1 metro. Hoje existe uma barra de platina que fica dentro de uma cápsula na França, e cada país tem a sua, que calcula onde tem 1 metro. Mesma coisa com 1 quilo. Tem um pezinho lá, que ele determina que aquilo ali é 1 quilo. Ele fica também preso numa cápsula de platina para não ter a variação de
de peso, né? Perder peso ou ganhar ou perder, que o metal dilata ou cede para ele não perder essa espessura ou esse peso, esse comprimento ou esse peso. Então ele fica preso no vácuo para fazer esses cálculos. E aí a gente tem o Sistema Internacional de Medidas. Para universalizar isso, a gente usa o que a gente chama de unidades de medidas. Essas unidades de medidas, elas são coordenadas, são gerenciadas pelo Sistema Internacional, que é ele que faz todas essas normas para a gente ter essas medidas. Então, algumas das principais são comprimento, que tem o metro como símbolo, a letra M, a massa, que é o quilograma, kg, tempo, segundo ou minuto, é o S minúsculo, intensidade de corrente, o ampere, letra A maiúsculo, a temperatura, que na ciência se usa o Kelvin, mas se usa outros, a quantidade de matéria, o mol, e a intensidade luminosa, a candela. Essas são as unidades padrões. Existem outras, mas essas são as padrões. A unidade de comprimento. Comprimento é a dimensão, o tamanho de um determinado corpo. Então refere o tamanho daquele objeto. Então você mede de uma ponta a outra, você tem o comprimento desse objeto, desse corpo. E a partir disso aí você tem toda uma escala para medir isso. Pode ser o quilômetro, que é 10 a terceira do metro, hectômetro, decômetro, decímetro. Tem o centímetro, que é esse metro dividido por 100, o milímetro, que é o centímetro dividido por 1000, e assim vai sucessivamente até a menor parte possível, nanômetro, picômetro, femtômetro. Então são a escala dos múltiplos e submúltiplos do metro. Seria a unidade padrão de medida da escala de comprimento. Outra unidade de medida muito importante que a gente vê muito em física é a massa. Então é uma das propriedades físicas para medir a quantidade de matéria. Então se você quer ver a quantidade de matéria de um corpo, você está medindo a quantidade de massa. Tem uma confusão muito grande que a gente faz com massa e peso. Peso e massa. São palavras totalmente diferentes, mas a gente utiliza no dia a dia com o mesmo significado. Por exemplo, eu peso 40 quilos. Mas não é, na realidade, o que eu peso. A quantidade de massa do meu corpo é uma quantidade de 40 quilos. No caso meu aqui é 96 quilos. Então, minha quantidade de massa corporal do meu corpo é 96 quilos. Então, quando a gente fala em massa, a gente mede a quantidade de massa. Então, peso aqui, ó, que o cara está pesando, ele com os livros, 27 quilos. Aqui ele está medindo a quantidade de massa. O peso ele está relacionado à gravidade. Por exemplo, aqui tem no centro da Lua tem uma atração gravitacional que puxa ele para cá. Aqui ele vai ter 13 newtons de peso. Aqui na Terra, o mesmo corpo que vai ser atraído para o centro da Terra, ele vai ter 78 quilos. Então, dependendo da atração, da força gravitacional, da atração gravitacional, o peso muda. Já a massa do corpo não. Se sua massa é 27 quilos aqui, vai ser 27 quilos na Lua, em Marte, em qualquer lugar. A quantidade de matéria do seu corpo não vai mudar, vai ser a mesma. O peso muda, porque o peso tem a ver com a força que a gravidade te puxa. Como a gravidade da Lua é bem menor, a atração gravitacional é bem menor. Como a atração gravitacional da Terra é bem maior, ela puxa, ela tem muito mais força, então o seu peso é maior. Então o peso altera dependendo do lugar. Até na Terra mesmo, quando você está num lugar com mais altitude, o seu peso é menor do que um lugar que está a nível do mar.
Tanto que tem aquele lance do futebol, né? Que a bola vai mais alto quando o cara está jogando na altitude, por causa desse tipo de coisa. Porque lá as coisas têm menor peso. Tem uma diferença. Outra unidade de medida é o tempo. O tempo é tranquilo, porque a gente usa no nosso dia a dia, né? Todo mundo sabe ver a hora. Então tem a hora, que ela tem 60 minutos, né? A hora tem 60 minutos. E o minuto tem 60 segundos. Então são múltiplos de 60. 60 segundos tem 1 minuto. E 1 minuto e 60 minutos tem 1 hora. Então isso é bem tranquilo, que está bem no nosso dia a dia. Aqui é a escala, né? 24 horas é um dia, 7 dias, uma semana, uma quinzena, 15 dias, um trimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, um ano, 365 dias e assim sucessivamente. Outra unidade de medida que a gente usa bastante é o ampere. O ampere, ele mede a intensidade da corrente elétrica. Ele é simbolizado pela letra A e mede a intensidade da corrente elétrica que percorre um corpo. Então, é a unidade de medida de corrente elétrica. Então, ó, o ampere, 1 ampere, tem o símbolo A, se divide, 10 microamperes, né, deciampere, centiampere, CA, miliampere, MA, dependendo da corrente que necessita o aparelho para funcionar, ele vai ter uma quantidade de uma amperagem diferente. E o último que eu vou falar vai ser a temperatura. A temperatura a gente usa 3 escalas, né? Está usando 3 escalas aí. Na ciência, a oficial do Sistema Internacional de Medidas é o Kelvin. São os graus Kelvin. Essa daqui. Ela vai de 273 graus Celsius no ponto de fusão da água e 373 o ponto de ebulição da água. Tem a nossa, que aqui no Brasil que nós usamos, que é a graus Celsius. Ela vai de 0, que é o ponto de fusão da água, e 100, o ponto de ebulição da água. E a Fahrenheit, que é utilizada em países de língua inglesa, onde 212 é o ponto de ebulição e 32 é o ponto de fusão. Então tem uma certa confusãozinha aí, cada país tem uma escala diferente, mas na química, na física se usa muito nos exercícios do Enem graus Kelvin, mas como no Brasil a nossa escala oficial é a Celsius, então a gente usa também a Celsius. Mas como nós também compramos muitas coisas da cultura inglesa, dos países de língua inglesa, como Estados Unidos e Reino Unido, também usamos a escala Fahrenheit. Então a gente tem que fazer as conversões dessas temperaturas para saber qual é a temperatura. Mas quando eu falo, hoje está 40 graus Celsius, 40 graus, quando você vai lá no centro da cidade e vê lá aquele termômetro 40 graus, quer dizer que é 40 graus Celsius. A escala que a gente usa aqui no Brasil é de graus Celsius. Galera, foi um videozinho curtinho, só para a gente começar a entender como é que funciona essa parte de unidade de medida. Eu vou fazer as aulas específicas para cada turma. E em cada turma, eu vou botar esse para o primeiro, segundo e terceiro ano para servir de unidade de medida. Eu vou fazer um estudo sobre isso e depois vou botar as aulas específicas para vocês. Valeu? Tranquilão?